Lembram que eu marquei, quem estava na live ontem à noite, marquei esse FVG aqui, ó, de 1 hora, que o preço subiu, depois desceu com força, sobrepondo os Fair Value Gaps aqui, deixou esse FVG, o preço tava aqui, né, que a gente estava na hora de começar a asa e tal. Aí ele veio lá em cima, mitigar aqui o, o IFVG, desceu, quebrou aqui, subiu aqui esse espaçozinho, esse FVG bem pequeno, e derreteu aqui buscando o low da Ásia. Aí esse aqui foi um trade legal. A confirmação daqui, ó, quando ele veio. Ah, mas aí também foi no meio da Ásia, de madrugada, certeza que ninguém tava acordado para pegar isso. O que dava para ter pego era esse daqui. Após, ó, captura, quebrou aqui, quebrou novamente, aqui, ó, deixou a indução. Aí, André, o que é a indução? Ó, ele quebra a estrutura, sobe, deixa o FVG ou o que tiver de interesse. Aqui no caso tem um OBzinho aqui, que é outro tipo de OB. Aí deixou a indução, desceu, confirmou a quebra, olha, a primeira quebra, que é o choque, né? Mudança de característica. Faz, deixa a indução, depois volta, confirma a quebra e vai lá embaixo, caçou aqui ó, o lodo da Ásia, subiu na abertura de Londres, justamente para fazer essa mitigação aqui. O que é que... Ah, foi isso aqui que tu marcou, Lívia? O Icolor deixou, né? No raio de Londres, né? O Icol Rise, no raio de Londres. Eu vou deixar como London Open High. Porque isso pode ser também um ponto de busca de liquidez depois, né? No New York. Foi o Colosso. É, ele não passou, não. Pelo menos nesse corretora, né? Pode ser que em outra ele tenha passado. Sim, E e aí, Corrais, no caso, né? e Corrais. Você falou que eu louço. Eu falei, depois eu corrigi, porque minha cabeça não sabe, né? E aí, derreteu de vez, né? Também não deu mais chance de entrar. Mas foi top aí. Quem pegou essa entradinha aí em Londres já se deu bem. E aí ele veio aqui embaixo. Tirou esse, subiu, continuou aqui a mitigação. FPG, desceu novamente. Aqui ele deu outra chance de entrada também, né? Nessa breaker. Breaker. Desceu. Muita chance de operar, de operar aí. E agora continua descendo, beleza. Provavelmente a gente vai ter uma segurada por aqui, nessa região. Aqui temos um OB. Aí quando ele chegar aqui, ele deve dar uma segurada. E, não sei, acumular ou fazer alguma manipulação aqui, que vai ser a abertura de Nova York, né? E aí a gente vai ver se ele vai voltar lá para cima para mitigar alguma coisa, talvez London Open, eu já deixo aqui como uma possível liquidez a ser tirada, ou pode ser mais para cima também, enfim, aqui também tem liquidez, né? E aqui é o high de segunda, ou seja, aqui é PDH. Então a gente tem que ter em mente esses pontos de liquidez aí. Midnight aqui no meio,
que também pode ser isso, pode ser usado aqui também para captura de liquidez e continuação de tendência de baixa, né? Isso aqui pode ser como indução, porque a gente veio aqui, quebrou a estrutura, ó, essa estrutura aqui, nessa quebra forte. Aqui poderia ser a indução, outra, desce, e ele pode vir aqui, segurar no midnight e voltar. Também tem essa possibilidade, certo? E tá descendo forte. Ou ele pode descer direto também. Porque a gente tem o Social Liquidity aqui esperando, né? Vamos ver essa movimentação aí. Mas, em primeira mão, a gente já sabe que talvez a melhor operação do dia foi essa aqui, em Londres. Agora, por enquanto, não tem nada. O que a gente pode fazer é esperar New York para ver como é que vai ser essa reação aqui dentro. E se realmente ele demonstrar uma rejeiçãozinha aqui em 5 minutos, 15, aí tentar procurar uma entrada de compra. É o que eu faria. Mas isso, como eu falei, é só para quem faz scalping, intraday e tal. Só mexendo com liquidez interna. Deixa eu ver 5 minutos. Aqui mais para baixo, o que é que tem? Muito ruim quando tá assim. Aqui a gente está trabalhando dentro desse range, ó. Esse range aqui, porque foi justamente onde a gente teve essa quebra de estrutura, né? O range interno. Então, nós estamos dentro dele. E aí a gente precisa trabalhar com ele. Aqui, ó, o preço já passou de 79, então tem que atentar também. Se já passou de 79, está forte, o que é que temos? Chance dele continuar caindo também. Porque ele já teve a chance aqui de vir nos 50%, subiu, desceu, 62, subiu, desceu, 70, subiu, desceu com mais força ainda, violando aqui o 79. Então, isso está mostrando que ele meio que não está respeitando a OTL, não reagiu como era para reagir. Essa reação aqui é que seria a possível reação dele continuar subindo, se fosse esse o caso. Mas aí ele derreteu. Então, isso já mostra meio que uma mudança aqui, né? Para a tendência de baixa. Então, possivelmente, ó, quem está entrando é Elaine. Possivelmente a gente vai ter uma continuação aí dessa tendência de baixa. Certo? Mas, como eu falei, a gente precisa ficar de olho também no índice do dólar, porque ele é quem vai ditar a movimentação. Mas pelo que eu estou vendo aqui, no price action que a gente tem agora no momento, a tendência baixista está ficando mais forte. João, tá? E se romper com força para baixo, esse LB15 atua como resistência para um possível pullback? A resistência, com certeza, porque se ele já é um OB, ele for rompido aqui, ele vai virar uma breaker, né? E aí, dependendo da força, por exemplo, se o preço romper, vai segurar em algum lugar aqui, né? Depois ele com certeza vai voltar para retestar essa região que vai ser a maior resistência para ele. Aí vai virar uma breaker, provavelmente. Principalmente se ele descer reto aqui, seria mais interessante ainda. Se ele descer deixando um Fair Value Gap de, sei lá, de 1 hora, aí seria top. Então agora a gente tem esse Salsa Liquidity aqui como alvo, no caso, se a gente for confirmar essa descida. Vai buscar o último Salsa Liquidity da FGD1. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui que tu tá falando, né, Lívia?
Pode ser. Já estamos aguardando. Seria interessante, com certeza. Porém, como eu falei, como a gente está dentro desse range aqui, está no meio da acumulação, tudo é possível, sabe? Ele pode simplesmente chegar aqui, quebrar essa estrutura, só que só tirar essa liquidez aqui, manipular, né, esse fundo, e simplesmente voltar para tirar todo mundo que vendeu. É esse que é o problema da gente estar operando aqui no meio de um range. Você tem que ficar muito esperto com isso. Porque a gente pensa, ele vai vir aqui, vai voltar a fazer um pullback e continuar descendo. Pode ser, mas pode ser que ele só venha manipular o fundo, todo mundo pensar que ele vai descer para buscar esse sell side liquidity aqui, e no lugar disso ele voltar e manipular todo mundo. E tirar tudo que vendeu nessa região. Certo? Muito comum isso. Por isso tem que ficar esperto dentro de range. Pois é, tem que ver qual é. E estando dentro do range, por exemplo, tá aqui nesse range. Estando dentro do range, o único lugar que a gente vai poder operar, se quem quiser, né, operar o intraday, é justamente nos extremos. Ou seja, aqui, né, que estava no extremo do range, que foi a primeira entrada, mas foi na Ásia. E no caso aqui, se ele tirar esse sell side liquidity e rejeitar essa região, não quebrar com força. Se ele vier aqui rejeitar e aí der um sinal de que vai realmente voltar para manipular, aí beleza, pode ser uma oportunidade de entrada. Para mim seria a única mais interessante hoje, certo? Essa situação. Então vamos só observar, mas do jeito que está aqui, acho complicado operar aqui, porque nem sempre ele vai respeitar esse range e pelo visto aqui parece que não. Então seria mais interessante isso. Se ele vier aqui só para rejeitar isso aqui, porque aí vai ter um espaço grande para subir. Aí dá para pegar uma operação legal, certo? Tranquilo aqui, pelo visto. Bora ver lá o ouro, né? Que foi, como eu falei ontem, era o mais interessante também para pegar uma venda, porque a gente tem liquidez aqui que ele construiu, né? Esse Ecolose, o seu Liquidity maior aqui, dessa indução do diário. Já temos a quebra confirmada aqui no 4 horas. Tinha essa indução aqui que era PDH, que eu marquei ontem, e o preço já tinha rejeitado aqui. Aí marquei. Ah, não, tinha rejeitado ainda não. Eu marquei esse Fair Value Gap, 15 minutos, e aí ele foi, veio uma vez, não conseguiu romper aqui, voltou lá em cima, manipulou aqui esse topo, e agora começou a descer novamente. Vamos ver se ele vai, dessa vez, continuar aqui. Mas a gente já teve aí, pelo menos essa mitigação. Deixa eu tirar aqui, mais stops. Já teve essa mitigação do Fair Value Gap 15. Não sei se ele pode subir mais alguma vez. Isso a gente vai confirmar como? Por exemplo, agora que ele já tirou esse topo, já mitigou aqui esse Fair Value Gap e desceu, a gente tem o quê? Tem um, é, um sinal de força vendedora por causa da inversão dos Fair Value Gaps aqui. Porque tem um subindo e aqui, em vez de ele respeitar e continuar subindo, ele desceu, formou outro aqui mostrando força vendedora, certo? Então, a tendência é ele continuar essa queda. Só que a gente só vai confirmar, de fato, se ele vai descer quando ele quebrar essa estrutura aqui. Porque até então, aqui dentro, ainda faz parte de um mesmo range, basicamente. Então, só quando ele quebrar isso é que a gente vai ter uma confirmação, de fato, que ele vai descer. Então, eu não arriscaria vender até então, né? A não ser que tivesse vendido aqui em cima, aí você bota em break-even e pronto. Mas é esperar ele confirmar essa quebra
Porque ele pode muito bem, por exemplo, vir aqui, pegar esse low aqui, rejeitar, não conseguir quebrar e subir novamente para fazer alguma mitigação por lá, certo? Então a gente precisa observar se ele de fato vai descer. Bom Se... dia. Bom dia, seu Gabriel. Muito bom. Se ele realmente quebrar isso aqui, aí já vai ficar melhor para a gente procurar alguma venda para buscar esse Celsius Pit aqui, né? Porque aí a gente já tem muita liquidez aqui, né? Tem um momento favorável, temos quebra de estrutura, liquidez construída aqui, só falta a confirmação dessa quebra, como diria o varejo, desse LTA, é LTA, né? Acho que é. Dessa quebra aqui para descer. Aí a gente tem alguma oportunidade aí. Certo? Acho que para Nova York vai ser isso. Por enquanto, né? Daqui para mais tarde tem outra. Ah, claro que vamos ver. A gente vê o viés indo e voltando, né? Porque, como eu falo, não é bom se apegar ao viés. Qual a outra situação? Se ele não continuar aqui descendo, né? Que é o que parece por causa justamente dessa inversão de Fair Value Gap aqui, que já mostrou intenção de venda, né? Tá forte. E mitigação desse topo aqui junto com o FVG 15 minutos. E aqui foi o topo de Londres, né? Bom deixar claro. Topo de Londres foi mitigado aí. É, E aí, para mim, foi uma entrada boa, apesar de estar fora da Killzone, né? De London Open. Mas, como a gente opera New York, vai ser bom esperar para ver a confirmação, pelo menos, dessa tendência vendedora aí. Beleza? Olha aí. Bom dia, Mari. Bom dia, Márcio, nosso novo integrante aí. Cara experiente, já ensina SMC, então pode contribuir aí com a experiência dele também, para todo mundo. E vamos embora. Ô, Thay, Oi, antes de estar com vocês, eu tava com o Márcio. sério? Márcio é professor. É, eu tô ligada. Ele trabalhava com Edi, Café com Trade. Ele é bom. Top, e é bom. Quanto mais gente sabendo SMC aqui, melhor, né? Para a comunidade. Todo mundo para contribuir. E eu não sou guru de ninguém, já tô dizendo, vocês já sabem. Todo mundo aqui contribui. Tem gente que sabe uma coisa e eu não sei, e assim a gente vai. Só tô aqui para passar minha visão. Aí vamos embora. Sim, aí como eu estava falando, qual a outra visão? Primeiro, para recapitular o que eu falei aqui, o pessoal que entrou agora, a gente tinha feito essa marcação ontem, o FG 15 minutos aqui no ouro, esperando a continuação da venda, porque a gente já tinha quebra de estrutura aqui confirmada. Temos esse sell side que também é um Ecolous, que ele deixou aqui. Então, a gente tem liquidez de venda formada, né? Deixada já. Temos momento de venda favorável. Ele deixou aqui indução, que seria o PDH de ontem para hoje, né? E aí o preço veio, fez aqui, formou a Ásia, subiu em Londres, abertura de Londres aqui, que é essa janela de horário que a gente marca. Tocou aqui, praticamente, né, no FVG 15. Voltou, não conseguiu romper aqui esse low, que seria o o low, que seria a confirmação da quebra de estrutura, para a gente ter uma confirmação de venda melhor. Ele não conseguiu, subiu novamente para manipular o high da abertura de Londres, e agora sim mostrou uma força vendedora, sobrepondo aqui a esse último Fair Value Gap, que foi
o que capturou, né? O que varreu, fez esse sweep aqui, criou outro Fair Value Gap por cima, mostrando aqui uma intenção de venda. E aí a gente está esperando agora ver se ele vai mitigar esse Fair Value Gap e descer para quebrar essa estrutura aqui e confirmar a venda. Ou, outra situação, ele pode simplesmente essa barrinha aqui que está se formando, subir, continuar, né, subindo com força e violar esse Fair Value Gap de volta, continuando aqui para subir, porque a gente ainda tem muita região aqui para cima também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Inclusive, isso aqui pode ser uma região de interesse, aqui pode ser outra por causa do Weekly Open também. Então, nada está certo. Se a gente for puxar uma FIBA aqui desse range inteiro, a gente não chegou nos 50%. Aí tem que levar isso em consideração também. Então, ele pode descer aqui, pode. Mas isso daqui também pode ser só mais uma manipulação. E ele pode vir buscar aqui a região de OTE ainda. Então, a gente precisa manter aberto, né, o nosso viés, não se apegar a viés nenhum, apesar da gente ter a indicação do range como vendedor, e isso é fato, mas o local a gente não tem confirmação ainda, certo? Então a gente vai depender justamente dessa região, aqui é a região de decisão, para ver como é que vai reagir. Se ele tocou aqui nesse Fair Value Gap, mitigou aqui só a ponta, porque normalmente, como eu estava falando, acho que ontem eu citei, para quem não estava, a gente tem a formação de um Fair Value Gap com esses três candles que caracterizam o Fair Value Gap. E o quarto candle, quando ele se forma, ou ele vai continuar a, a tendência e vai ser um breakaway Fair Value Gap que a gente chama, que seria o Fair Value Gap de rompimento. E aí o preço pode voltar depois, no futuro, para mitigar. Ou o quarto candle, ele vai já mitigar direto o Fair Value Gap. Normalmente ele não chega nem a 50%, muito menos a 100%. Ele toca no início e já desce. Aí seria um tipo de entrada que eu gosto muito, que é a primeira entrada para buscar trades mais curtos. E aí é isso que eu estou vendo se vai acontecer aqui, né? Se ele já tocou aqui e já vai descer, para fazer só essa mitigação rápida e continuar. Ou se ele pode violar também, que é o que eu estava falando. Como a gente tem muita liquidez e ainda está na região de desconto, esse preço pode subir. Ó, ele veio, acho que ele já tocou aqui. Não rejeitou de vez ainda. Então a gente só vai ter que esperar a confirmação aí, o que é que vai dar. Mas é isso. Inclusive tem Midnight aqui também, que é mais uma confluência para a gente ficar de olho se segura o preço, né? Que a gente já sabe. Vamos ver, depois a gente dá uma olhada nisso. É, sim, isso aí, deixa eu voltar aqui só para ver o euro. Ó, segurou aqui na UB, deu uma reagida, mas pelo que eu estou vendo, como eu comentei aqui com vocês, ó, a venda ainda chegou muito forte na região e provavelmente vai continuar. Então, como eu falei, o que eu estou esperando é que ele venha buscar esse low, ou para romper, ou para manipular. Se for para manipular, melhor, que aí a gente vai ter a oportunidade de compra. Já que ele também desceu muito, né? Como a gente já tem uma venda muito esticada, quando ele chegar aqui, possivelmente ele vai capturar liquidez e vai ter uma reação aí. Ou não, né? Ou ele pode descer direto também, que a gente tem outro social liquidity aqui embaixo. Mas acho que hoje vai dar umas oportunidadezinhas aí. Bora ver o NAS. Aí, o que eu marquei ontem, falei com vocês. Queria esperar, né? Como ele ia reagir aqui nessa região. Ele chegou nos 50%. Exatamente, ó. Tocou aqui nos 50% do Fair Value Gap. No CE, né? Já começou a reagir. Eu disse que achava que
essa compra aqui poderia ser fake, essa compra muito forte. Claro que pode, né? Ele reagir e continuar aqui comprando, mas devido a essa liquidez toda que a gente tem aqui embaixo e o tipo de reação que ele teve aqui, deixando aqui close, deixando esse formato de quebra de estrutura, que eu falei ontem, não confio. Para mim, isso é criação de liquidez. Então, eu ainda acredito que ele pode descer aqui. Por mais que a gente tenha uma força compradora tão forte aqui nesse impulso. Também ele caiu muito forte, subiu muito forte. E outra coisa que eu falei foi, ele não deixou indução. Então, essa aqui pode ser, inclusive, uma indução. Certo? O formato que eu gosto de ver para acreditar de fato numa mudança de característica seria se esse fundo aqui fosse abaixo, capturasse essa liquidez para aí sim quebrar a estrutura. Aí beleza. Aí eu ia crer realmente que a gente poderia mudar. Mas desse jeito aqui, não creio. Porém, a gente precisa sempre esperar as confirmações, né? Então, ó, da mesma forma que ele subiu com força, ele está descendo, me parece, também forte na venda. Aqui numa hora, aí já teve. É porque esse negócio nunca marca certo, ó. Ele é bugado aqui no Nasdaq. Então, deixa eu ver. A gente tem a Ásia por aqui, Midnight. Ele só deu uma subidinha aqui numa hora, desceu. Já começou a deixar Fairvalue Gap. Então, a gente tem isso aqui, que ele pode vir voltar, né, para mitigar essa região, ou até mesmo a região aqui do Midnight. Aqui no 15 está mais claro, justamente por quê? Porque tem uma induçãozinha aqui também. Então pode ser interessante se ele voltar ali nessa região. Para quem quer arriscar, né? Uma venda. E espaço tem para cair, né? Apesar de que, como eu falei, ainda tem o perigo dele manipular esse topo. Eu acho que muito forte, inclusive. Ele tocou aqui com 50% e já cai de vez, sem ter capturado nenhuma liquidez antes. Então, eu não confio muito nessa queda, não. Para vender, não. Porque eu já fico pensando, e ainda sendo nice, numa manipulação de topo. Elaine, apareceu. Bom dia. Ficaria mais seguro se esperasse ele tirar o PDH e depois fizesse a quebra. Exatamente isso que eu estou falando agora. Acertou na mosca. PDH, deixa eu botar aqui que é mais fácil. Porque justamente por isso. Aqui seria uma região interessante. Pode acontecer? Pode. Então, por isso que eu gosto de marcar todas as situações que são possíveis, né? Pode acontecer, sim, dele vir e fazer isso aqui. Porém, como eu já conheço, né? Aconteceu a mesma coisa lá no ouro. É muito fácil dele fazer essa manipulação também. Tirar quem entrou aqui vendido. Até porque ele caiu sem capturar, sem fazer sweep de nada. Só, só por perda de força compradora. Então, para mim, a melhor situação realmente seria se ele capturar aqui o PDH. Se ele capturar esse PDH, você já liga o alerta. Espera uma quebra de estrutura e manda ver.